Pessoal, mais uma vez, muito obrigado por estar participando dessa palestra, estar assistindo com a gente. Vou contar rápido um pouco do meu começo e mostrar que você também pode chegar onde eu cheguei. Comecei em 2010 atendendo concessionárias, agências, revendedoras de carro. Decidi do nada mudar o rumo da minha vida e começar no ramo de polimento. Só que eu sabia o básico. Foi aí que surgiu uma luz, surgiu a oportunidade de eu buscar mais conhecimento, de eu procurar mais a respeito da área. Eu via que o que eu fazia dava para o gasto, mas não era o que eu realmente queria. Eu sabia que tinha algo mais. Eu via muita gente de fora fazendo técnicas, lançando coisas novas, fazendo coisas diferentes. Eu queria realmente fazer aquilo. Então decidi me especializar. É aí que tem que buscar conhecimento. Você tem que buscar conhecimento. Essa palestra é um dos motivos que a gente vem trazendo, que a gente vem frisando essa tecla, porque é uma palestra rica de conhecimento. Todos os participantes vão trazer muito conhecimento. Então espero que você absorva ao máximo tudo que for falado. Vai ter muito dono de marcas, muitas empresas, muitos detailers que vão passar o conhecimento. Como você vai ver nessa palestra, um pouco do que eu faço, um pouco das dicas que eu vou dar, dos cuidados de se trabalhar em um carro como esse. Então, lá em 2010, eu já tinha uma visão que eu tinha que apresentar algo diferente. Mas o tempo foi passando, Em 2012, surgiu a oportunidade de eu fazer um curso. Eu fiz um curso presencial. Eu consegui ali mudar a direção do meu trabalho. Após esse curso, eu vi que realmente eu tinha que mudar toda a minha linha de produtos, toda a minha linha de equipamentos. Foi aí que eu comecei a investir em maquinário. Então, de 2010 a 2012, eu trabalhava simplesmente com uma politriz, 2 boinas, uma massa de polir e um alto brilho. Isso aí fazia o carro brilhar, mas não zerava a pintura, não entregava o resultado que eu queria. O cliente lavava o carro, 2, 3 semanas depois o carro aparecia todo arranhado. Então eu falei, é a hora de eu mudar tudo. Comecei a investir em material de trabalho, comecei a investir em equipamentos para facilitar o meu trabalho e resolver o problema do cliente. Então, de 2010 até 2012, eu trabalhei de uma forma. De 2012 até 2014, essa chave virou e foi aí que eu decidi mudar o meu público de clientes. Eu decidi abrir mão dos trabalhos que eu fazia mais simples e frisar em carros de coleção. Eu dei o start, eu dei o início com os carros de coleção. Fazendo esses carros de coleção, comecei a entrar no meio automobilístico e comecei a divulgar mais o nosso trabalho. Nessas divulgações, eu recebi mensagens, incentivos e pessoas querendo fazer o que eu fazia. Então essas pessoas abriu uma outra visão na minha vida, que foi dar curso, onde eu planejei um treinamento, onde eu desenvolvi minhas técnicas, coloquei ela dentro de um curso. Hoje a gente tem mais de 50 alunos, todos eles fizeram o curso presencial e individual. Porém, tem muita gente que vem do Brasil todo e não consegue estar até a nossa estrutura, vir largar o seu serviço, largar a sua semana e vir. Então nós decidimos criar, junto com a agência original, o nosso curso online. Preparamos todo o conteúdo, então tudo que a gente faz aqui, a gente colocou dentro desse curso online. Então, essa palestra que você está vendo do pessoal, isso nada mais é que um conhecimento, que é um curso. Então, aprimora suas técnicas, busca conhecimento. Foi assim que eu consegui chegar nesses carros, foi aí que eu consegui realmente apresentar para os meus clientes algo novo. Foi aí que eu vi que, eu preciso oferecer isso para os clientes. Então, isso abriu muito minha visão, abriu muito meu conhecimento. Então, o cliente vinha falar de um carro, eu sabia praticamente tudo que tinha que ser feito no carro. Ah, mas o meu carro tem isso, isso. Sim, ele tem isso porque a gente faz tal procedimento. Então, de 2014 até hoje, estamos em 2020, até hoje, eu mudei completamente a minha forma de trabalhar, desenvolvi minhas técnicas, absorvi o máximo de conteúdo possível para eu conseguir entregar um trabalho de excelência e passar para vocês um pouco aqui do meu conhecimento, mostrar um pouco mais do que a gente faz e dos cuidados que a gente tem com cada veículo, com cada carro. Cada carro é um caso, como vocês vão ver nos outros vídeos que a gente vai mostrar aqui,
tem bastante carro bacana aqui na loja, então cada carro tem um detalhe, então busca conhecimento, busca conhecer de cada carro também. Se você tem a meta de alcançar um carro como esse, estuda, procura saber mais desse carro, o que você deve fazer, os cuidados. Nós vamos mostrar aqui agora todos os cuidados que a gente toma aqui na loja para a gente entregar o carro do cliente impecável, para não ir com nenhum problema. Então, não desista. Comecei em 2010, não foi fácil chegar onde eu cheguei, mas todos aí que estão nos assistindo pode chegar também buscando conhecimento. Para quem está assistindo nossa palestra, vai rolar um super desconto no nosso curso online, somente para quem está assistindo nossa palestra. Vou deixar aqui embaixo um cupom de desconto. O link para acessar o nosso curso está na biografia do meu Instagram. Até mesmo para quem não nos segue, clica lá em seguir. Tem um link na biografia, já vai ser direcionado para estar comprando o nosso curso com desconto. Vai estar aqui embaixo aqui o cupom de desconto para você. Bora agora então que eu vou mostrar todos os cuidados que a gente faz aqui na loja. Então pessoal, vamos começar aí. Eu vou dar algumas dicas, vou explicar um pouco melhor os cuidados de se trabalhar nesses super carros que estamos acostumados a trabalhar aqui na loja. O primeiro requisito, um dos mais importantes para dar início ao negócio do seu espaço, ao seu negócio, seria você ter um seguro. Você tem que ter um seguro no seu estabelecimento. Um seguro que cobre qualquer tipo de dano, qualquer tipo de defeito nesses veículos. Tudo é caro, toda peça é cara. Por mais cuidado que a gente tenha no dia a dia, é muito importante a gente ter seguro. Então, um dos fatores que eu mais viso aí em um estabelecimento é o seguro. Você contratar uma empresa realmente que tenha a obrigação de pagar os danos no carro, até mesmo a segurança do ambiente, instalação de câmeras, monitoramento. Hoje existem várias empresas que fazem esse tipo de serviço, igual temos aqui na loja. Um monitoramento via alarme, via aplicativo celular, as câmeras. Então qualquer detalhe que se mova aqui dentro da loja aqui, a gente já recebe uma mensagem no celular, o celular toca. Então isso é primordial para a gente trabalhar com mais segurança e com mais conforto no carro dos clientes. Já tivemos algumas situações que infelizmente aconteceu um detalhe no carro e o seguro arcou com isso. Então não, digamos assim, não levamos o prejuízo diretamente. Era algo reversível, lógico, e o seguro, a gente acionou o seguro, saiu mais barato pagar a franquia do seguro do que comprar uma peça nova, do que fazer o serviço. Então, o ponto-chave que eu falo para vocês é esse: tenham um seguro no seu estabelecimento para você trabalhar com mais segurança e passar uma credibilidade maior para os seus clientes. A partir do momento que você fala com ele que tem um seguro na sua loja, no seu estabelecimento, ele vai dar uma credibilidade maior, ele vai confiar mais em você e vai saber que se acontecer alguma coisa no carro dele, ele vai estar 100% seguro de que você vai arcar com esse prejuízo. Beleza? Um dos fatores que eu vou explicar agora é um dos que a gente tem que tomar um certo cuidado, seria na hora de manobrar. Vocês podem ver, nossa estrutura tem pilastras, tem bastante carros, né? Então, cada carro desse é uma largura diferente, é uma peça que é maior, por exemplo, o capô desse carro ele é mais curto, o daquele é maior, esse aqui então nem se fala, é um pouco até maior. Então, o campo de visão ali dificulta bastante. Por exemplo, esse daqui, por mais que a frente dele seja baixa, a distância do volante ali, a gente fica um pouco sem conseguir enxergar os detalhes de fora. O campo de visão é um pouco privado. Então, sempre que for manobrar um carro, tenha uma pessoa para ajudar. Não adianta querer tentar manobrar sozinho, porque uma hora ou outra você não vai ter um campo de visão tão amplo. Por exemplo, o Mustang, a frente dele é mais larga. Por essa frente ser mais larga, o seu campo de visão ali da ponta do para-choque vai te atrapalhar um pouco. Essa SLS então, é outro modelo que a gente está mexendo, é muito maior o capô. A distância do capô até o motorista, ó, o capô começa aqui, o motorista fica aqui, ó. Então, mais da metade do carro atrapalha a gente vê. Então, se eu não tiver alguém para me ajudar a manobrar, vai dificultar muito mais eu conseguir ver os detalhes. É cheio de pilastras dentro da loja. Por exemplo, um carro deste tamanho, falando nos cuidados, vai uma dica aí, ó, sempre utilizem tapas. Essas capas evitam do carro ficar pegando poeira, até mesmo no carro ficar à mostra. Esse tipo de carro, tem cliente que não gosta de mostrar que está fazendo um trabalho. Muitos serviços que a gente faz,
a gente não tem autorização nem de repostar que o carro está fazendo. Então é um cuidado que o cliente pede, é uma privacidade, alguns carros são únicos. Então você tendo uma capa, você consegue até mesmo esconder o carro, deixar de mostrar ele, deixar de aparecer em algum momento. Por exemplo, essa G63 é um carro muito grande. Vamos fazer uma aplicação da película nela. Teve que desmontar. Todo o cuidado possível na hora de desmontar. Então, se eu for manobrar um carro como este, a largura dele pode me atrapalhar. Então, volto a dizer, tem alguém para te ajudar a fazer uma manobra. Por exemplo, eu tenho que tirar esse carro daqui e sair com ele lá para a rua. Então, um ponto de visão aqui já pode me atrapalhar. Sempre tem alguém para conseguir fazer a manobra, por mais que o carro possa ser pequeno ou muito grande, peça a ajuda de alguém para evitar qualquer tipo de dano no automóvel do cliente. Volto a repetir, você não está tomando só um prejuízo material. Ah, esbarrou, vai ter que pintar, vai ficar caro. Não é só isso, é o cuidado que você tem em preservar a originalidade do carro do seu cliente. Às vezes, por um deslize desse, o cliente não volta a trazer o carro mais para você. Então, tome muito cuidado na hora de manobrar o veículo. Vamos mostrar agora um pouco dos nossos equipamentos, o porquê que eu uso equipamento específico, a importância de se usar um equipamento de qualidade no trabalho. Por exemplo, essa máquina aqui, ó, ela é híbrida, bateria, ela tem uma boina menor, ela tem um prato menor para se trabalhar. É muito mais prático eu usar uma máquina dessa do que eu pegar uma dessa e colocar um prato menor. Mais prático em que sentido? Esse aerofólio, eu estou fazendo um trabalho nesse carro, eu levantei ele, identifiquei que aqui dentro estava bastante arranhado. Se eu pego uma máquina maior, por exemplo, essa daqui, ela entra lá? Entra. Mas eu não vou ter tanta precisão, tanta destreza na hora de trabalhar. Então, um equipamento mais acessível, ele consegue ir nos cantos e eu consigo fazer o trabalho, ó. A bateria não tem fio raspando no carro. Esse equipamento eu consigo catar os detalhes. Canto de porta, os emblemas, essa parte em específico eu consigo fazer um trabalho mais perfeito com ela do que com um equipamento maior. Outro fator importante, outro lugar que eu costumo usar muito, são nas entradas de ar dos para-choques. É onde tem mais canto, onde eu consigo catar mais com precisão as partes que dão volta. Por exemplo, eu fiz uma McLaren, uma 720. Essa McLaren tem uma entrada de ar que começa na ponta da porta e termina praticamente lá atrás. Então a porta dela tem um vão. Essa máquina ela teve acesso lá dentro, para quem não viu o vídeo, está no nosso canal do YouTube. Então você consegue ter um acesso melhor da máquina passando nessas partes. Então, ó, esse equipamento aqui você consegue ter uma destreza melhor. Já mostrei nos nossos cursos. Tem um curso online que a gente tem uma aula que mostra essa máquina catando os cantinhos, fazendo todos os detalhes, não só ela, mas como as outras. Por exemplo, eu explico também no nosso curso a diferença das órbitas, órbita 12 mm, órbita 15, 21. Tem também essa lanterna de inspeção que ela serve para identificar os defeitos na pintura. Não é só a gente chegar, olhar o carro, passar a máquina. A gente tem que ter uma diferença de tonalidade. Como vocês podem ver, nosso estúdio ele é cheio de lâmpadas, tem lâmpada quente e lâmpada fria. No momento só estão ligadas as lâmpadas frias. Essa lanterna aqui eu consigo alterar a cor dela, como você pode ver, ela está amarela. Aqui uma intermediária e aqui a lâmpada branca. Então tem a quente, a intermediária e a fria. Então aqui, dependendo da pintura do carro, a lâmpada fria vai me mostrar mais do que a lâmpada quente. Outro tema da nossa aula, outro tema do nosso curso, eu já falo dessas diferenças, eu mostro essas diferenças no nosso curso também. Então, ó, um equipamento indispensável para se iniciar na etapa de correção da pintura seria a politriz rotativa. Essa daqui é a mais tradicional do mercado, a politriz rotativa. Ela a gente consegue uma precisão melhor na hora de corrigir a pintura, na hora de zerar ela. Eu consigo substituir esse suporte, eu consigo colocar um suporte menor ou até mesmo um suporte maior se eu quiser.
eu consigo substituí-lo e fazer as partes maiores ou menores com ela. Então, de entrada, essa é uma máquina que você não pode deixar de ter para corrigir e zerar com mais precisão a peça. Não que essas outras não vá zerar, mas aqui eu particularmente eu não trabalho sem a rotativa, que eu ganho muito mais tempo na hora de preparar a pintura. Na hora de vir dando os acabamentos, eu já entro com as rotas orbitais. Essa daqui é uma rota 15 milímetros, ela gira 15 milímetros em volta do eixo. Vai ter uma palestra da Rups, a Rups vai estar mostrando todas as máquinas, vai estar explicando tudo a respeito, então já adianta alguma coisa. Essa é uma máquina que eu uso muito para dar acabamento. Essa daqui é uma 12 milímetros, é um pouco menor a órbita dela, só que ela vem com um prato de 3 polegadas. Ela vem com um prato menor para eu conseguir ter um acesso mais fácil nas partes menores. Então ela facilita muito, ao invés de eu trabalhar com uma boina muito grande, eu consigo trabalhar com a boina menor. Tenho também uma lanterna de bolso, que ela é muito prática também, ela é específica para esse tipo de inspeção. Ela tem um ajuste de foco, então aqui eu consigo jogar um foco maior ou então um foco mais fechado. Eu consigo ter uma precisão aqui na hora de fazer a correção. Então, para você que quer realmente fazer um serviço diferenciado, quer apresentar um trabalho diferenciado, realmente você tem que ter equipamentos diferenciados, você tem que ter na sua mão coisas que vão realmente facilitar e resolver o seu problema. Então, cada carro é um caso, cada carro tem um design, cada design existe uma máquina para corrigir de certa forma. Essa daqui eu costumo deixar com a boina sempre menor, para eu não ficar trocando o prato toda hora, eu já pego ela. Então eu ganho tempo, ao invés de eu ficar trocando de máquina toda hora, ao invés de ficar trocando o prato, eu já só pego uma máquina e já consigo fazer o trabalho. Então, para um trabalho de excelente qualidade, você tem que ter excelentes equipamentos. Então, fica a dica, ferramenta é investimento, é ganho de tempo e valorização do seu serviço. Para iniciarmos um tratamento na pintura, o ponto inicial seria proteger todas as partes de plástico e borracha. Para quê? Para não acontecer de você estar trabalhando com a máquina aqui e a máquina encostar em alguma dessas peças e danificar. Para você trocar uma peça dessa é muito caro, como eu volto a repetir, sua imagem que está sendo passada ao cliente. Então, sempre que for fazer um trabalho, procura fazer a proteção de todas as partes onde pode ser que o equipamento pode encostar. Algumas partes, como o farol, hoje em dia eu já não tenho essa preocupação em proteger porque eu faço o polimento nele também. Então, onde a máquina não pode encostar, a gente sempre protege para não acontecer de danificar a peça, de não marcar, de não dar nenhuma alteração até mesmo na cor. O composto polidor, os produtos que trabalhamos, a maioria são brancos. Então, a partir do momento que ele encosta numa peça dessa, ele pode manchar. E às vezes limpando não sai, você tem que pintar uma peça, você tem que até mesmo estar trocando ela. Então, sempre que for fazer, usa uma fita de mascaramento automotiva para não ficar cola, não ficar nada agarrado. Esse é o ponto inicial para a gente fazer um polimento, para a gente iniciar o tratamento na pintura. Quanto mais você proteger, melhor vai ser a sua segurança. Por exemplo, uma fita dessa custa na média R$5. Vai saber quanto que é o preço de uma peça como essa. Então, por causa de R$5 você pode danificar uma peça, você pode danificar alguma coisa no carro. Então, sempre que for fazer um trabalho, isola o máximo possível que der. Proteja o veículo. Não que você vai estar passando a máquina aqui, ela vai poder ficar encostando aqui. É mais uma prevenção de que se por acaso, por descuido seu, a máquina encoste e não aconteça nada. Então, sempre que for fazer, aqui eu já comecei a tirar porque esse carro está pronto. Deixei a parte da frente isolada, mas aqui eu já comecei a remover, eu tinha isolado essas partes em volta do retrovisor, aqui ainda está com isolamento, então sempre que for fazer o trabalho, procura proteger todas as partes. Quinto fator importantíssimo para a gente avaliar se realmente há algum defeito, se dá para trabalhar na peça, uma ferramenta indispensável é o medidor de espessura. Eu vou mostrar a utilização dele aqui agora. Esse aparelho, pessoal, ele vai medir da lata do carro até o verniz. Tem alguns que conseguem medir, diferenciar
as demais camadas. Esse daqui ele vai te dar a precisão mais da lata até o verniz. Então, por exemplo, se há uma repintura, esse produto ele vai identificar que tem mais material ali ou tem menos. Por exemplo, ó, esse capô é uma peça original, ele está dando 118 micras, porém, ele só lê superfície ferrosa, ele não consegue ler superfície plástica ou de fibra. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nessa parte aí. Há diferença de se trabalhar em uma parte ou outra. O plástico ele vai aquecer, ele vai ser mais delicado, ele pode ser que ele queime mais rápido do que a pintura. Então, ao se trabalhar em uma peça de plástico, tem que tomar todo cuidado. Um dos fatores é que a gente não consegue saber a quantidade de material que tem ali, e outro, por ser uma peça plástica, ele vai aquecer com mais facilidade e pode dar algum dano no veículo. Então, sempre que for fazer a inspeção do carro, saiba diferenciar as partes. Tem partes no carro que é de fibra, tem partes que é de metal. Então, saiba identificar tudo para ter total segurança. Vai fazer um tratamento na lata, isola o capô, o para-choque, para não ter nenhum tipo de problema, não ter nenhum defeito. Ah, vai fazer o retrovisor que é plástico também, o mesmo cuidado. Se identificar que há uma repintura, faça uma avaliação se é necessário lixar, se não é necessário lixar, para deixar o mais idêntico possível a lata do carro. Não é porque foi repintado que tem que ficar mais grosso ou mais fino, então tenta igualar, porque um carro como esse é criterioso, é o mínimo detalhe possível para manter a integridade do veículo. Às vezes dá um pique de pedra, o cliente acaba pintando, por exemplo, um capô como esse. Então, se o capô tiver mais fino ou mais grosso do que o para-lama, isso vai destacar na hora que o cliente estiver até mesmo vendendo o carro, e isso pode atrapalhar na venda. Então, tente deixar a peça o mais original possível. Esse é um dos aparelhos que você consegue identificar. Por exemplo, ó, no para-lamas está dando 107 micras, e na lataria do carro está dando 108. Então aqui, ó, praticamente a mesma micragem você consegue ter de uma peça para outra. Se fosse uma repintura, com certeza iria dar mais, então você teria que desgastar um pouco mais para nivelar e deixar o mais original possível. Então, a quinta dica que eu te dou é essa. Esse é um aparelho que vai facilitar muito sua vida na hora de inspecionar realmente a pintura do veículo e até mesmo passar um laudo para o seu cliente. Você monta um checklist, coloca nesse checklist, você faz o mapeamento todo do carro e passa para ele, ó, essa parte é repintada, essa parte é original, essa parte tem mais material, ó, essa parte eu não consigo trabalhar muito porque a camada tá fina. Então isso valoriza a sua mão de obra, isso valoriza o seu trabalho, isso vai te dar uma praticidade a mais na hora de estar preparando a pintura do carro. Foi? Quarto fator, importantíssimo também. Saiba o tipo de calça que você trabalha. A maioria das calças ela tem botões, tanto nos bolsos dianteiro quanto traseiro. É muito perigoso entrar em um carro como este justamente com calças com esse tipo de fivela. Vou mostrar para você aqui a dificuldade que a gente encontra-se para entrar em um carro como esse. Geralmente, na maioria das vezes, são bancos concha. Então todos esses bancos, ó, tem essa parte aqui que é um pouco para cima, que é um pouco mais para fora do que o banco. Então, ó, para a gente entrar no carro, a gente tem um pouco de dificuldade, ó, vai acabar raspando contra aqui. Então, ó, você entrou no banco, ou você raspa aqui, ou você raspa no volante. Eu não sou um cara grande, eu sou um cara que tem tipo 1,65 m, né? Eu sendo pequeno, eu consigo entrar aqui, mas mesmo assim é um pouco difícil. Então, alguns de vocês estão vendo aí é maior, então tome todo o cuidado possível na hora de entrar. Vou mostrar agora na SLS, que há uma dificuldade um pouquinho maior. Então, ó, na SLS, olha para você ver, ó, o sistema da porta dela já é um pouco diferente das outras. Então aqui, ó, para quem é muito grande, essa parte de cima atrapalha um pouco. E na hora de entrar, é o mesmo esquema do banco. Como você pode ver aqui, ó, o banco ele tem esse alto relevo e até um pouco maior que o outro, ó. Chega a ser praticamente um palmo. Essa parte daqui é um pouco menor, aqui chega a ser um palmo. Então, quando você for entrar, toma muito cuidado para não esfolar, não raspar o couro do cliente.
A maioria das vezes os bancos são elétricos, chega tudo que for possível para trás, para você ganhar um pouco de espaço e evitar encostar nessas demais partes. Principalmente o carro está no elevador, então dá uma dificuldade a mais, ó. Na hora de entrar, tenta não encostar demais para preservar. Porque, ó, já tem uma marca aqui, pode ter sido causada pelo dono ou o antigo dono do carro, que na hora de entrar aconteceu um detalhe. Esse carro, nós vamos até fazer um reparo nessa parte. Então, sempre que for entrar e sair, chega o banco totalmente para trás para não correr o risco de danificar nenhuma parte do couro e, se for possível, plastifica, tampa com algum plástico, tenta tampar com alguma coisa para justamente não dar esse tipo de defeito, beleza? Outro detalhe importante, ó, essa parte do carro, ela é toda pintada, ela é a mesma pintura que tem na lataria do carro. Neste caso, nós vamos colocar uma PPF, uma película protetora, que o cliente solicitou, a gente até orientou ele a respeito disso, porque é uma parte onde a gente bate muito a perna, bate muito o pé. Então, na medida que você for sair, ó, evita esbarrar também nessas partes. Procura passar uma fita, alguma coisa, justamente para prevenir. Esse carro está em fase de tratamento ainda vou fazer o polimento nessa parte para depois a gente aplicar uma película protetora. Então, na maioria das vezes, se você não tem essa película, que seria o PPF, tenta isolar antes de você começar a mexer no carro e orienta seu cliente, mostra ele se já tiver algum defeito. Isso é muito importante, mostrar o defeito que há no carro antes de você começar a fazer. Às vezes ele pode não perceber que aconteceu alguma coisa, que tem já aquele problema no carro, e na hora de você entregar, o carro vai estar todo bacana e vai estar aquele defeito, ele vai direto ali. Então, sempre que tiver alguma coisa no carro, mostra o cliente, orienta para ele, beleza? Vamos falar agora dos cuidados de se fazer um tratamento na parte interna. Como vocês podem ver, o interno desse carro aqui tem bastante diversidade para a gente trabalhar. Por exemplo, só nesse interno aqui você já identifica que há uma fibra de carbono, uma peça plástica, uma peça em metal. O volante dele é revestido em 3 materiais: alcântara, couro e fibra de carbono. Então, para a gente trabalhar aqui, a gente vai precisar de equipamentos específicos para isso. Por exemplo, eu costumo fazer, onde a peça é em fibra de carbono, eu faço o polimento para tirar alguns detalhes, alguns defeitos, então eu vou fazer todo o polimento dessas partes onde é fibra de carbono. Mas primeiro eu vou isolar todos os cantos para não ter problema de encostar em nada, de não dar nenhum tipo de defeito. Feito esse polimento nas partes em fibra de carbono, eu já começo a limpar o alcântara. Como vocês podem ver, esse banco aqui, ó, ele tem 2 tipos de materiais. Ele tem o couro e o tecido. E na parte traseira, ele também tem a fibra de carbono. Então aqui eu vou fazer um polimento da fibra de carbono, fiz todo o tratamento dela, eu aplico sempre uma proteção para evitar da sujeira estar agarrando. No couro eu vou vir pincelando, sempre com cerdas naturais, sempre com cerdas macias, para evitar total atrito e desgaste da peça. Então você tem 2 tipos de equipamentos aqui. Onde é o tecido, a gente usa a extratora. A extratora, se ela encostar de uma forma mais agressiva no couro, ela pode ser que marca ele. Então é sempre bom tomar cuidado, limpa separado as partes. No painel, após fazer o polimento das partes em fibra de carbono, a gente já começa a limpar o plástico. Só que não é simplesmente chegar e passar um produto ou bater até mesmo o tornador. Temos que tomar todo o cuidado com os componentes. Tem bastante botão nesse painel, tem uma tela. Então eu sempre auxilio na hora de fazer a limpeza dos dutos de ventilação, que tampe a central multimídia, as telas, e faça a limpeza total com a maior segurança possível, para evitar o acúmulo de água nos botões. A quantidade de botão, principalmente também no volante, o volante tem bastante detalhe, então eu vou fazer o polimento na fibra, eu vou limpar o couro, eu vou limpar o alcântara, depois eu vou impermeabilizar o alcântara, então eu vou usar um produto para alcântara, um produto para couro e um produto para pintura, que a fibra de carbono ela recebe um verniz, é o mesmo verniz da lataria do carro, então eu posso proteger essa fibra de carbono com o vitrificador, com coating aplicado na lata. Então só aqui eu vou estar utilizando 3 tipos de proteção diferentes
para não alterar nenhum aspecto. Lembrando que o couro limpo ele tem que estar totalmente fosco. A partir do momento que você faz uma limpeza no couro, ele começa a brilhar, você perde ali a originalidade do couro. Essas linhas aqui, ó, sempre tomem cuidado na hora de limpar elas, para não desfiar, não ficar soltando nada. Tem duas tonalidades, tem a fita, tem a linha preta e a linha vermelha. Então, dependendo do que você usa para limpar, você pode até mesmo escurecer a linha vermelha e tirar a originalidade. Então, todo cuidado é pouco na hora de limpar. Painel, sempre utilize pincel de forma, de um pincel de cerdas naturais. As cerdas de espuma também, tem alguns pincéis que tem uma espuma na ponta, você consegue enfiar ele nos dutos de ventilação e tem uma precisão maior na hora de limpar. Aqui já entra a parte do metal. Esse metal ele é fosco, então não tem muito o que fazer, é mais uma limpeza. Só toma cuidado na hora de limpar, porque alguns vêm uma tinta na parte interna dos números. Esse já não tem. Quando se tem uma tinta, ela pode descascar, dependendo do que você for utilizar para fazer essa limpeza. Então, aqui, simplesmente um APC, a gente consegue fazer limpeza. No plástico, nas portas, tomem muito cuidado com os alto-falantes. Ao borrifar o produto, ao jogar o tornador, você pode molhar o alto-falante. Molhando o alto-falante, ele pode danificar. Então, tome sempre cuidado nessas partes onde tem componente eletrônico, componente de tela, sempre tome muito cuidado. Outra parte importante aqui é o teto. Esse teto, ele tem uma rede, tem uma telinha aqui, ó. Ela é bem sensível. Então, na hora de limpar, não força muito. Toma muito cuidado nessa tela, justamente para a gente não ter perigo de rasgar alguma coisa. Alguns tetos, vou dar um exemplo de Mini Cooper, Jetta, alguns carros ele tem uma espuma entre a forração do teto e o tecido. Essa espuma, se você colocar a extratora, corre muito risco dela descolar. Então sempre que for limpar o teto, principalmente desses carros que você aperta, viu que é macio o teto, chama o seu cliente, explica ele que há um certo risco dele descolar. A gente usa um método aqui, que é um dos mais seguros para limpar o teto, mas mesmo assim eu aviso o cliente que pode ser que o teto descole. Porque tem alguns carros, por exemplo, o cliente já levou, então o antigo dono do carro, a gente não sabe como já foi feita a limpeza. Anteriormente, pode ser que o pessoal jogou o produto direto, puxou com a extratora, borrifou direto com o tornador, isso aí vai fazendo com que aquela espuma vai se deteriorando. E o calor que vem do teto também desgasta a cola. Então isso tudo influencia. Então quando for limpar o teto, principalmente desses carros que tem espuma, faz um teste. Você viu que apertou, tem espuminha? Chama seu cliente, mostra ele, para não ter nenhum tipo de problema em descolar. Já tivemos casos de cliente que chegou com o teto descolado aqui porque tinha acabado de limpar e a pessoa que limpou não limpou da forma correta e pediu para a gente resolver. Então isso aí é só um capoteiro mesmo para descer o teto, colar tudo de novo e montar. Então, ao limpar o interno, tome muito cuidado. Outro fator importante, o acelerador. A maioria dos pedais são pedais eletrônicos. Deixa eu dar licença aqui. A maioria dos pedais são pedais eletrônicos. Então, ó, quando você vai fazer um detalhamento interno, você vai mexer em um pedal, esse pedal ele pode ter algum equipamento abaixo dele. Então, você vai lavar com a extratora, você vai bater um produto aqui embaixo. Então, ó, quando você for fazer a limpeza aqui e tiver algum fio, alguma coisa, tome muito cuidado para não molhar nenhum sensor. Faça toda a limpeza na maior segurança possível, bata a água mais longe, tenta sempre limpar com vapor, um vapor mais distante, não joga muito perto para não umedecer demais, nem o tornador, principalmente a extratora que joga muito água. Tome bastante cuidado onde for fazer essa limpeza, porque tem componentes aqui embaixo que pode danificar e estragar a aceleração do carro. Então, ó, todo cuidado é pouco, principalmente na limpeza interna para não danificar nada, que é a principal parte onde o cliente vê. Então, ao abrir a porta, tomar cuidado com os puxadores, sempre fica sujeira nessa parte de dentro, sempre debaixo dos botões, sempre fica sujeira, então todo cuidado é pouco, sempre limpa com a maior precisão possível, porque aqui é onde o cliente vai ficar e ele vai chegar e vai ver direto. Então,
central multimídia, os botões, qualquer equipamento, qualquer peça que tiver, principalmente em plástico, vamos colocar aí o black piano, é onde mais arranha. Toma muito cuidado na hora de passar um pano para limpar e não causar pequenas marcas. Bora para a próxima. Então vamos lá, vamos falar da importância e os cuidados de desmontar a roda e até mesmo na hora de montá-la. Sempre utilizo uma chave de roda para desapertar os parafusos, não removê-los totalmente. Então a chave de roda eu vou usar apenas para desapertar eles. Costumo usar um canhão como esse para terminar de tirar, porque é muito mais confortável eu usar somente o canhão do que a chave toda em segurar a roda. Você vai ver que agora, ó, os parafusos já estão desapertados. Com o canhão longo eu consigo, ó, com mais facilidade soltar o parafuso. Removido, ó, ele sai com mais facilidade. O que acontece? Deixei o último parafuso, já removi 4. Primeiro eu vou travar a parte de baixo para ela não descer. Já vi casos de pessoas desmontar a roda. Nesse caso aqui não é um disco de cerâmica. Tem carros que tem disco de cerâmica. Ao desmontar a roda, o profissional ele bateu a roda no disco. Na hora de tirar aqui, a roda desceu no disco e bateu. Na hora não acontece nada, na hora não deu nenhum detalhe, simplesmente ele terminou de fazer o serviço e deu continuidade. Porém, na hora que o cliente saiu com o carro, a temperatura sobe. Então, essa desmontagem que ele fez causou uma trinca na pastilha, no disco. Automaticamente, na freagem, esse disco estourou por causa dessa trinca. Então, tome muito cuidado, principalmente se for um disco de cerâmica, tá? Ao remover a roda, sempre trava a parte de baixo para ela não descer. Ó, como eu estou utilizando o canhão aqui, eu vou desapertar mais um pouquinho. Ó, deixei ela mais bamba. Com o canhão agora, ó, a roda tá praticamente solta ali, ó. Eu vou segurar com uma mão e, ó, soltei o parafuso da roda. A roda já está solta, ó. Eu consigo já removê-la. Travando a parte de baixo para ela não descer, eu vou tirar com total cuidado e não deixar também ela raspar. Ah, mas esse disco não é de cerâmica, então pode pegar? Não. Por quê? A roda, ela pode encostar no disco e acabar arranhando, ó. Então eu tiro com total cuidado, prevenindo a integridade interna da roda. Se ela descer e você puxar, a maioria dos discos tem essa proteção, a roda acaba arranhando. Então, todo cuidado é pouco na hora de você desmontar. Sempre que for fazer um serviço, tome muito cuidado com os componentes eletrônicos das pinças. Tem muita sensor aqui atrás. Tem um tipo de Mercedes, que é a GLE, que eu já vi oficinas que teve esse problema na hora da desmontagem, na hora de lavar, quebrou uma pecinha de plástico, essa pecinha pequenininha, ela chegou a trincar, soltou o sensor. Então vai acusar no painel. Esse sensor não é vendido separado, você tem que comprar o sistema de amortecedor do carro tudo. Acredito que alguns de vocês já ouviram falar nisso. Para quem não ouviu, toma muito cuidado, porque tem um sensorzinho, principalmente na Mercedes, que esse sensor não é vendido separado. Então tem que trocar a suspensão. Na época eu fiquei sabendo que o pessoal gastou mais de 11 mil reais para trocar uma suspensão. Então não é simplesmente tirar a roda, bater a água, lavar e montar. Tem todo cuidado, tem toda uma preparação. A gente usa vapor, a gente usa o tornador. Eu evito ao máximo jato de pressão nessas partes, justamente para isso. Igual tem um sensorzinho aqui, ó. Dá a volta aqui, Samuel. Tem alguns sensores aqui na parte de trás, ó. Filma mais de perto aqui. Aqui, ó. Tá vendo? É um fio muito fino. Tem sensores aqui que, se der um problema, vai causar um transtorno muito grande, principalmente um transtorno na parte de freio do carro. Como que você avisa o seu cliente que você danificou um sensor do freio? Então, isso aqui é a segurança do automóvel. Isso aqui é a segurança do cliente
do dono do carro usar o veículo. Então todo cuidado é pouco, sempre pincelzinho com cuidado, evita bater muito perto o jato d'água, sempre tenta limpar com o mais cuidado possível, tanto na hora de fazer o tratamento quanto na hora de proteger, na hora de polir uma pinça. Então todo cuidado é pouco. Essa parte aqui é uma das mais importantes do carro, porque é onde está toda a segurança do nosso cliente. Então fica essa dica, na hora de remover a roda, na hora de montá-la também, ó, você vai encaixar o parafuso, de preferência com cachimbo também. Por quê? Se você usar a chave de roda direto, o parafuso pode entrar enjambrado e pode entrar torto. Tem oficinas que usam a pneumática. Eu uso em alguns casos para tirar a roda ou para dar também um aperto final. O que a gente faz? Eu sempre, com o cachimbo, coloco o parafuso e giro até ele entrar. Se eu ver que ele não está entrando com tanta facilidade, eu borrifo um WD-40, porque quando a gente está lavando o carro, pode ser que a umidade aqui interfira na hora da rosca do parafuso. Então, agarrou o parafuso, bate um WD-40, pode ficar alguma sujeira também. Então, sempre usa um cachimbo, coloca o parafuso primeiro com o cachimbo, para depois você vir com uma chave maior, até mesmo com a pneumática. Outro segredo importante, sempre que for colocar o parafuso, coloque sempre cruzado, nunca coloque um do lado do outro. Colocou em cima, coloca embaixo. Colocou embaixo, sobe para o lado de cima, terminou aqui, vem para cá, terminou aqui, vem para cá. Faça como se fosse uma estrela. Esse sentido aqui, essa forma, é uma das mais seguras para alinhar a roda. Automaticamente, se você prender a roda só de um lado e a outra não, ela vai ficar enjambrada. Na hora do aperto vai parecer que ela está apertada e o carro vai arranhar, o carro vai andar e a roda não vai estar totalmente apertada. Então tome muito cuidado nessa montagem aqui, sempre cruzado. Depois que o parafuso estiver no lugar, você pode vir com a pneumática e fazer o acabamento. Na hora de apertar a roda, é muito importante esse tipo de ferramenta aqui, ó. Isso aqui, para quem não conhece, é um torquímetro de estalo. Tem torquímetros digitais que você controla a pressão do aperto. Então, com o cachimbo, eu vou encaixar ele aqui. Eu posso configurar ele aqui para colocar 5 kg de aperto, 10 kg de aperto, 20 kg de aperto. Cada carro tem seu número específico de torque em cada parafuso. A maioria, a gente faz uma pesquisa na internet e eu vejo que a maioria é entre 10 a 13 kg de torque. Então, eu deixo aqui em 11,5 kg, faço o aperto da roda e na hora que eu vou confirmar o aperto, ele instalou, tá com esse aperto ideal. Então, não adianta você apertar demais. Ah, vou apertar muito aqui. Não há necessidade. O segredo é o aperto certo das rodas. Cada carro tem o seu, então pesquisa isso. É uma ferramenta muito boa. Isso valoriza muito a nossa mão de obra, porque não é qualquer um que tem. Então você passa uma credibilidade a mais pro seu cliente, falando que na hora que vai montar a roda dele, ele vai estar com o aperto certo, original de fábrica. Então fica mais essa dica aí. Todo cuidado é pouco na hora de desmontar e na hora de montar as rodas, beleza? Mais uma dica aí na hora de você lavar o motor do carro, na hora de você cuidar do motor. É onde mais tem componente eletrônico, onde mais tem peça que pode ser que fique danificada ao você jogar água, ao você molhar. Por mais que esses tipos de carro tenham as peças blindadas, tenham as peças totalmente lacradas, é importante você evitar que molhe algum componente. Por exemplo, este carro. Esse carro ele tem algumas peças que foram trocadas, intercooler, a entrada de ar. Você vê que tem muito componente eletrônico, muito sensor. Esses sensores pode ser que com o acúmulo de água, pode ser que dá uma falha, dá uma pane e acuse no painel. Então sempre recomendo você fazer isolamentos, principalmente da central. Essa central aqui, ela é uma central blindada, ela é uma central totalmente fechada, mas um carro de uso. Esse carro, se eu não me engano, é 2013, então já tem alguns anos de uso. A gente não sabe se realmente ela está vedada ainda, se a cola está boa, se realmente está tudo fechadinho, então é bom a gente sempre lacrar ela. Pode ser que uma peça dessa já deu problema, foi para uma oficina, eles já abriram,
consertou, fechou de novo e a gente não sabe a procedência da cola que foi montada. Então, a central é importantíssimo a gente fazer isolamento. As partes da caixa de fusível é onde sempre, aqui ó, a quantidade de relé, a quantidade de fusível, tem muita coisa eletrônica aqui, é importantíssimo a gente fazer a proteção dela também. O isolamento a gente fecha, já que está do lado da central, vamos vedar tudo. Alguns bicos injetores, né, na verdade as velas, sempre que molha a ponta dela o carro fica falhando, então é bom a gente vedar tudo para não ter nenhum tipo de problema. Então todo cuidado é pouco na hora de se lavar o motor. Quando a gente joga a espuma, joga a água, pode ser que fique algum excesso nessas partes. Então sempre que for lavar, bate o tornador, bate o jato de ar para remover, para tirar o máximo possível de umidade. Vou mostrar no outro carro ali, o motor que fica na parte de trás, um pouco da dificuldade no acesso às peças. Bom, essa Lamborghini, o motor dela já é na parte de trás. A maioria desses supercarros, os motores são atrás, independente do modelo. Então, como vocês podem ver, há bastante peça tampando a boa parte do motor. Então, para a gente conseguir fazer um trabalho perfeito, a gente tem que acabar desmontando. E cada parafuso desse, você tem que ter total cuidado para ele não cair dentro do motor. Então, na hora de você desmontar alguma peça, sempre trabalha com a chave que tenha de preferência um ímã. Essa daqui não são parafusos de plástico, alguns são as travas de plástico, esse já é de metal. Então, sempre que for desmontar, guarda todos os parafusos, tira uma foto antes de desmontar. Você tira uma foto para saber onde vai cada peça, onde vai cada detalhe e até mesmo para você informar seu cliente que você desmontou e montou da forma certa. Então, nesse caso, desmontamos essas partes laterais para conseguir limpar tudo e entregar um serviço perfeito, um serviço realmente de qualidade. Sempre isola central, sempre isola algum bico. Esse tipo de carro aqui já é um pouco mais diferenciado e já não tem, digamos assim, tanto problema em molhar as partes. A gente consegue lavar com uma tranquilidade maior esse motor aqui por ser mais vedado, ele não ter tanto fiação igual aquele outro carro ali. Então cada carro vai ser um caso diferente. Então você identifica primeiro se há necessidade de realmente lavar o motor. Em alguns casos eu oriento o cliente a nem lavar. Eu confesso que eu não gosto muito de lavar o motor, somente quando o cliente realmente autoriza e ele assina um termo, fala, ó, não, eu quero que lave o carro, pode lavar o carro, justamente para a gente não ter nenhum tipo de problema com nenhuma peça. Pode ser que alguma peça esteja não vedada direito, pode ser que dê algum defeito ao longo da lavagem. Então, sempre deixa o cliente ciente de que a responsabilidade é dele, ele quer manter limpo, quer fazer um trabalho bacana, a gente faz, mas a responsabilidade é dele. Em se danificar, a gente não ter tanto, digamos assim, prejuízo na hora de fazer uma lavagem. Então, converse com o seu cliente, vê se realmente tem essa necessidade de estar lavando o motor e depois faça uma lavagem com segurança. Um dos fatores que vamos iniciar agora também, que nós vamos estar falando, é a responsabilidade no trabalho. Sabemos que um carro como este requer um cuidado maior, requer uma técnica maior de se trabalhar. Não pelo simples fato de ser uma Mercedes, de ser um carro exótico, e sim pelo nível de dificuldade que enfrentamos em até mesmo conseguir um carro como esse. Então, toda a responsabilidade é primordial para a gente conseguir fazer um trabalho perfeito, para a gente realmente entregar uma segurança para nossos clientes. Então, você já ganha um cliente logo de início quando você mostra para ele a responsabilidade que você vai ter com o carro. Quando você mostra os detalhes a ser feitos, por que eu uso tal equipamento, por que eu uso tal cuidado, isso eu vou mostrar para vocês. Então, a responsabilidade cria uma estabilidade, uma confiança no seu trabalho. Essa responsabilidade que eu falo seria o quê? Por exemplo, chegou o carro de um cliente, nós vamos começar a fazer o trabalho, nós vamos até mesmo deslocar o carro do lugar. A responsabilidade que você tem em manobrar um carro, a responsabilidade que você tem em levantar ele em uma plataforma, os cuidados que você deve ter são extremos, porque qualquer
dano, qualquer detalhe que venha acontecer, além de você ter um prejuízo, você perde a sua credibilidade com o seu cliente. Então, um dos fatores que eu friso muito com nossos clientes é o cuidado que a gente tem com os carros deles, justamente para ele ter a confiança de que a gente vai fazer um trabalho com altíssimo padrão e altíssima responsabilidade. Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado por vocês terem participado comigo dessa palestra. Espero ter ajudado o máximo possível, espero ter conseguido passar bastante coisa para vocês. Para quem não segue a gente ainda, clica lá no Instagram, @signorinoCarDetail. Lembrando que com dedicação, busca de conteúdo e principalmente insistência, você consegue sim chegar onde você quer. Não deixe de estudar, não deixe de procurar conhecimento. Isso é o mais importante para você saber o que você está fazendo. Mais uma vez, vou deixar escrito aqui embaixo o link para você estar comprando nosso curso e participar. Um curso cheio de conhecimento, cheio de técnicas, tudo que a gente faz aqui na loja, eu deixei na palma da sua mão. Então você vai ter um desconto clicando no link aqui. Então, o cupom de desconto tá aqui. Você vai lá no meu Instagram, tá lá na biografia. Você clica lá, o link vai ser direcionado direto para a Hotmart. Você pode assistir o curso a hora que você quiser, vai estar na palma da sua mão. Você vai estar trabalhando e assistindo o curso. Então, é prático. Mais uma vez, muito obrigado. Mais dúvidas, pode me chamar no direct. Estou à disposição. Aquele abraço e vem mais uma palestra top a seguir. Valeu!